Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui. Quero compartilhar algo com você, assim, bem rapidinho, de algo que foi muito forte para mim, que Deus falou comigo nessa manhã. Foi um conforto, foi um bálsamo, né? Eu lembro que Paulo fala assim, que ele tinha um espinho na carne, que vinha um mensageiro de Satanás esbofetear ele todos os dias, né? E às vezes eu me sinto assim, um mensageiro de Satanás sempre colocando o dedo na minha cara sobre algum erro, alguma falha, algo que ficou no passado. E o que Deus falou comigo é sobre como que Deus trabalha, como que Deus age quando um arrependido se arrepende. Parece um trocadilho, mas deixa eu explicar. Existe um arrependimento para a salvação, aquele que quando a pessoa não tem Cristo, ela está perdida e ela reconhece que ela é pecadora, que ela precisa de Cristo, ela se arrepende e ao se arrepender ela é selada com o Espírito Santo. Só que mesmo uma pessoa selada pelo Espírito Santo, salva, ela ainda é pecadora. Ainda somos seres humanos, não viramos super homens, super mulheres. Não, ainda estamos sujeitos a falhas, né? Mas como que Deus age quando uma pessoa que é salva comete algo e se arrepende? Então, como que Deus age quando um arrependido, uma pessoa cheia do Espírito, selada com o Espírito Santo, faz algo e se arrepende, né? Deu para entender? Legal. E Deus falou isso comigo sobre isso na vida de Davi. Como que Davi, Deus trabalhou na vida dele? Porque Davi teve aquele episódio dele com Betseba, onde ele fez uma atrocidade absurda. Ele adulterou com Betseba, ele tramou com Urias, ele matou um pelotão inteiro para poder matar só Urias, né? Então ele foi sanguinário, ele foi maquiavélico, ele foi o pior, meu Deus do céu, foi uma história terrível o que Davi fez. Mas quando o profeta chega e fala, Davi, você fez isso, e ele se arrepende. Davi era um homem cheio do Espírito Santo, ele matou Golias, matou muitos, teve muitas conquistas, né? Matou muitos inimigos, foi um grande soldado, estava lá no reinado dele. Então quando ele erra no reinado dele, ele erra como rei. Então cheio do Espírito ele erra, né? Mas quando ele se arrepende, é isso que Deus falou comigo. Ele se arrepende e ao se arrepender ele aceita as consequências, né, de tudo aquilo que o profeta falou que ia acontecer na vida dele, mas ele continua um reinado e foi um bom rei. Deus continuou fazendo coisas na vida dele, mesmo depois do arrependimento, mesmo depois Deus não anulou a unção que ele tinha, não anulou a tudo da vida de Davi. Ele continuou sendo rei, ele continuou reinando, foi um bom rei, né? Tanto que até hoje se fala de Davi em Israel, e nós cantamos tudo sobre Davi, mas ele teve consequências do erro dele. Só que o que Deus falou comigo foi o seguinte, lá em 2 Samuel, capítulo 23, eu estou com a Bíblia aberta aqui, quando nesse capítulo 23 começa a ter uma descrição dos guerreiros, dos homens de confiança de Davi, onde ele fala do que matou 800 sozinho, dos que foram buscar água para ele. Depois você lê todo o capítulo, você vai ver a descrição desses homens, né? Ao todo são 37 ao todo, desses homens guerreiros de Davi que andaram do lado dele. E lá no último versículo desse capítulo, do 39, adivinha que nome que está lá? Urias, o Heteu. Urias está nessa lista. Urias, o que ele tramou com a vida dele, né? E para continuar, quando você vai lá para Mateus capítulo 1, que fala da genealogia de Jesus, no versículo 6 fala assim, e Jessé gerou a Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Olha o Urias entrando de novo na história de Davi, sabe? Então, ou seja, Urias acompanhou Davi a vida toda, sabe? Então, o erro de Davi, que ele se arrependeu, acompanhou ele, mas não foi o fim dele. Não foi o fim dele. E isso foi muito confortante para mim, porque eu achei que eu estava já acabou para mim, sabe? E vai acompanhar. Acompanhou Davi. Nos guerreiros, está lá Urias. Na genealogia,
De nenhum outro homem fala que era filho de quem ou quê. Mas de Salomão faz questão de falar, da que foi mulher de Urias, ou seja, do erro de Davi. Acompanhou Davi, mas não foi o fim de Davi. O que Deus falou comigo que eu quero confortar o seu coração? Se você que é salvo, cometeu algo, que falhou, que fez algo, se arrependa, não faça de novo. Assuma as consequências do seu erro. Mas eu te digo, não é o seu fim. Deus pode continuar te usando como usou Davi, como fez de Davi, continuou fazendo de Davi um bom rei. Na genealogia de Jesus está lá Davi. Foi de Davi que veio o Salvador, mas acompanhou Davi. E Davi simplesmente aceitou. Não, Urias faz parte da minha história. Eu não vou contar só as partes boas da minha história. Aconteceu o que eu fiz em África, né, o que eu fiz como missionário, aonde eu estive, eu vou sempre contar. Mas eu também não vou esconder essa parte que vai me acompanhar. Tá ok? Porque não é o meu fim, então não é o seu fim. Continue, se arrependa. Se você ainda não se arrependeu, se arrependa do que você fez. Continue servindo a Jesus. Não é o seu fim. A não ser que você não se arrependa. A não ser que você não mude. Mas se você se arrependeu, não é o seu fim. Deus pode continuar te usando dentro das suas limitações, como foi com Davi. Depois um outro vídeo eu falo sobre o que aconteceu com Davi por consequência do erro dele. Mas teve uma coisa boa. Salomão, Deus mostrou para ele, olha, mesmo nesse erro, eu vou fazer desse limão, eu vou fazer uma limonada. Tá bom? Então Deus pode fazer algo em cima, transformar. Deus tem essa capacidade de transformar coisas ruins em coisas boas. Ele pegou o erro de Davi, mas como Davi se arrependeu desse erro, dessa situação, Salomão saiu dela e foi o homem mais sábio da história. Mas só foi possível porque houve um homem de Deus arrependido do seu erro. Então se arrependa. Se você ainda não se arrependeu, se acha que não, ajoelhe no chão, chore, se arrependa. E Deus pode fazer uma nova história na sua vida. Então que Deus te abençoe, Deus guarde o seu coração no nome de Jesus.